Olá amigos da Caixa Orgânica, hoje estou aqui para mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com o psicólogo Ralph Viana. Aquele vídeo, Energia da Vida, que o Dr. Luiz Moura fala dos aparelhos orgânicos, da Caixa Orgânica, da pirâmide, do bastão de Senf e outros vídeos que foram gerados depois, apresentando o Dr. Luiz Moura, quem produziu foi o Luiz Fernando Sarmento. O Luiz Fernando Sarmento, na época, tinha máquina de filmar e gostava de fazer esses trabalhos. E o amigo dele, que morava com ele numa república urbana de estudantes, chamado Ralph Viana, é quem teve a iniciativa e a ideia de entrevistar o Dr. Luiz Moura. Então, naquele vídeo do Dr. Luiz Moura, quem filma é o Luiz Fernando Sarmento e quem entrevista e faz as perguntas é o Ralph Viana. Então, sabendo disso, eu fui atrás do Luiz Fernando Sarmento, que já apresentei na primeira entrevista, e agora estou trazendo para vocês a entrevista, a minha segunda entrevista, com o Ralph Viana, que foi outro produtor daquele vídeo. Ralph Viana também, na década de 1980, ele trouxe para o Brasil o conhecimento reichiano, a psicologia reichiana, as terapias reichianas. Ele organizou diversos congressos e simpósios no Rio de Janeiro para apresentar para o público e os profissionais da área o trabalho de William Reich. Então, ele foi um dos precursores no Brasil da psicologia e terapia e tratamentos reichianos e com aparelhos orgânicos também. Porque foi num desses simpósios que ele conheceu o Dr. Luiz Moura. E conversando com o Dr. Luiz Moura, o Luiz Moura disse que já tinha lido o livro A Biopatia do Câncer, feitos os testes, construídos os aparelhos orgânicos, a Caixa Orgânica, por exemplo, feitos os testes, inclusive com os ratos com câncer, e tinha obtido excelentes resultados e estava prescrevendo para os seus pacientes o uso da Caixa Orgânica. O Ralph Viana ficou tão impressionado com essa história que ele falou, a gente tem que documentar isso aí, a gente tem que fazer um registro, a gente tem que guardar isso aí para a história, né? Então vamos fazer uma entrevista contigo, o senhor aceita ser filmado, gravado? E convidou o Dr. Luiz Moura para fazer esse documentário. E foi então, a partir daí, dos congressos que ele organizou, que conheceu o Dr. Luiz Moura e a sua experiência com aparelhos orgânicos, que ele acabou produzindo aquele documentário. Então agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz em janeiro de 2014 com o Ralph Viana falando dos aparelhos orgânicos e de Wilhelm Reich. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! O pessoal, estou aqui hoje com o Ralph Viana, vim até Florianópolis visitá-lo. Ele também é um dos participantes daquele vídeo Energias da Vida, com entrevista com o Dr. Luiz Moura, e onde ele falava dos produtos da energia orgânica, dos equipamentos orgânicos. E esse é meu segundo entrevistado. Eu fui até o Rio de Janeiro entrevistar o Luiz Fernando Sarmento, que na época era colega do Ralph, né? E os dois juntos produziram esse vídeo que está aí foi 20 anos atrás que foi feito isso, está na internet rodando até hoje. Então eu vim tirar saber com os desenvolvedores do projeto, da ideia, ou se foi espontâneo, foi sem querer, por que foi feito aquele vídeo, como foi feito aquele vídeo, qual eram as intenções, as origens e o desdobramento que deu esses vídeos e até hoje é praticamente a única e maior informação que a gente tem disso disponível, né? Então, eu queria agradecer ao Ralph por ter me recebido aqui e a gente poder trocar informações e dar continuidade nisso, né? Porque a intenção aqui é resgatar essa história da energia orgânica, deixar ela mais acessível para todos de uma forma mais, vamos dizer assim, atualizada, né? Porque a informação de 20 anos atrás, de repente hoje já temos mais informações e experiências para compartilhar, né? Então essa é a minha intenção com essa entrevista, Ralph, compartilhar com todo mundo
essa história desse vídeo, como começou, o que desdobrou e está até hoje acontecendo. Muito obrigado por me receber e vamos conversar. Diz aí a história que você tem. Obrigado. Bom, esse vídeo que ele foi feito em 1992, ele foi uma decorrência de um trabalho prévio que eu desenvolvia também na Argentina, né, na Associação Argentino-Brasileira, que trabalhava basicamente com pessoas com câncer, usando vários outros métodos, como o método Simonton, e trabalhos com computadores, aquele biofeedback, usavam uma série de outras técnicas e convidavam pessoas de várias partes do mundo. Então era uma associação com caráter terapêutico, que tratava de, enfim, cada vez que eu ia lá trabalhar, eu fui também com Juraci Cansado, eram quase 100 pessoas em tratamento de câncer e a gente dava nossa colaboração. A partir daí eu falei para eles do trabalho do Reich, que trabalhou e que tem um livro muito interessante chamado A Biopatia do Câncer, e do trabalho da utilização da caixa orgânica no tratamento do câncer. Eles nos encomendaram um vídeo para ter mais conhecimento a respeito. Eles não conheciam. Eles nunca nem tinham ouvido falar desse trabalho do Reich. Uhum. Então esse vídeo foi a partir de um pedido deles para eles também implantarem lá mais esse recurso para o tratamento daquelas pessoas. Eu vim, enfim, minha história com Sarmento era antiga, de ter feito várias coisas, vários congressos, vários eventos e trabalhos na área reichiana, e resolvemos fazer esse vídeo. E daí procuramos... Patrocinado por eles. Em parte patrocinado com eles. Os custos básicos eram patrocinados por ele. Nós procuramos o Dr. Luiz Moura, que a gente já conhecia dos nossos congressos, que já tínhamos convidado o Dr. Luiz Moura porque ele tinha uma experiência prática, concreta, inclusive na rede pública, com utilização de caixas orgânicas, e fizemos um vídeo com ele. Esse vídeo, para nossa surpresa, foi um sucesso enorme durante muito tempo. Naquele tempo era videocassete. Nós tivemos uma tiragem de mais de 3.000 vídeos daquele, vendido para todos os lugares do Brasil, que falava também de outros assuntos muito interessantes e pertinentes, como automoterapia e outras práticas, recuperações da medicina tradicional, que o Dr. Luiz Moura, ele quase que foi um guardião dessas técnicas que sempre deram certo na medicina, mas que estavam sendo esquecidas em prol dessa sedução que a tecnologia trouxe para a medicina. Então, técnicas simples, baratas e eficazes foram descartadas em prol de técnicas caras e que rendem dinheiro. Que rendem bastante, tecnologicamente atraentes, né? Porque existe uma sedução pela novidade tecnológica que nem sempre traz os resultados que as pessoas precisam, né? Então a história do vídeo foi essa, né? A gente fez a partir dessa solicitação, depois se transformou em DVD e depois entrou na internet, onde está até hoje. E pela última vez eu soube que já tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, é um dos vídeos mais vistos e que vale a pena ser visitado de novo, por qualquer pessoa, né? Energia da Vida é o nome, eu acredito que está assim no YouTube. O próprio Sarmento autorizou a reprodução, não exige direitos autorais, e publicar em vários canais, até vou publicar no meu canal do YouTube da Caixa Orgânica, todos os vídeos da Energias da Vida e tudo que eu estou achando. Já pesquisei muita coisa, mas não me aprofundei em nada. Eu tenho um irmão que fala assim, um oceano de conhecimento de 1 centímetro de profundidade. Eu estou nessa, eu estou descobrindo tudo que mas existe. Mas a profundidade às vezes acontece nesse sentido, né? Não só assim, né? Então estou descobrindo tudo que existe para depois escolher algumas coisas e me aprofundar e trazer para as pessoas, né? Então até peguei uma lista de pessoas e o próximo provavelmente a entrevista vai ser com o Luiz Moura, e o Luiz Fernando está querendo que eu me acompanhar aí junto, porque ele também quer se consultar lá com o Luiz Moura e fazer uma entrevista com ele também. Então a gente está agendando aí para os próximos meses, e para pegar também essas informações, o que ele fez em 20 anos de lá para cá com a energia orgânica, que ele descobriu os testes, as coisas que ele fez.
Mas entrando nessa história, se você pudesse apresentar rapidamente para a gente a energia orgânica, né? A tua experiência, como você conheceu a energia orgânica, e você já tinha caixa orgânica quando você chegou lá para os argentinos, esse grupo, e ofereceu essa proposta para eles? Não. Como é que é a tua experiência também com os equipamentos orgânicos? Como é que isso entrou na tua vida? Nesse tempo eu não tinha uma caixa orgânica pessoal, eu tinha vários contatos com pessoas que tinham caixas, com experiências com caixas. Teve uma clínica em São Paulo que fez um ambiente todo, um consultório orgânico, vamos dizer assim. E toda essa questão energética, a gente nos simpósios, nos congressos que a gente promoveu no Rio, em vários lugares, a gente trouxe muitas pessoas que tinham experiências diretas sobre isso. Não só com energia orgânica, como da energia piramidal. E essa coisa toda era intrigante para a gente e muito interessante. Mas a gente só passou a ter uma caixa orgânica e experimentar, não só caixa, como manta, como bastão de Senf, essas coisas todas, a partir desse vídeo, dessa entrevista que a gente fez com o Dr. Luiz Moura. Porque ficamos tão impressionados com os relatos que ele trouxe, tão assim impactados com os resultados efetivos que a gente viu no vídeo, na nossa vida mesmo, que a gente começou a fazer. A gente fez várias caixas, passamos a fazer quase ter uma fabriqueta durante um breve tempo de mantas orgânicas, que a gente muitas vezes cedia e escutávamos os relatos das pessoas que estavam doentes, ou de câncer, ou de outras patologias, mostrando o quanto aquilo aliviava as dores, o quanto aquilo era efetivo para suas existências, para suas vidas, e nós passamos, obviamente, a utilizar. A caixa, a gente sempre teve uma caixa lá na Rua Alice, onde eu até morei um tempo junto com o Sarmento, numa comunidade urbana que a gente vivia. E eu, a partir daí, sempre tive caixa. Hoje tem uma no meu sítio, tem uma no Rio, tem outra aqui. E a gente sabe dos efeitos, não só pelas pesquisas do Reich, pelos relatos do Dr. Luiz Moura, como também pela nossa vivência, né? Eu utilizei durante um bom tempo, agora utilizo muito pouco, porque acho que até eu vivo no meio orgânico tão bom aqui em Floripa, moro aqui num sítio dentro da cidade, cercado de verde, de mar, de praia, de tudo, e tenho uma vida muito natural, então acho que isso também me ajuda. Então, mas durante um bom tempo, mesmo quando eu passei a usar, como o Dr. Luiz Moura também deixou de usar, e durante um bom tempo eu botava água e alimentos dentro da caixa orgânica. Eu faço isso hoje em dia. O que já é um adianto. Uma geladeira energizante. Exatamente, já é um adianto você colocar essas coisas lá, né? Mas pretendo, eu vou trazer uma outra caixa, eu tenho uma caixa bem novinha no Rio, pretendo trazer para cá e armar, porque essa aí já está meio desgastada. Mas, enfim, que ela funciona, não tenho nenhuma dúvida. Né? Mas ela pelos funciona relatos. Agora, no que ela funciona? No que ela é boa? Os relatos que eu li na internet, que ela é muito eficaz para depressão, uma das coisas que mais trata, né? Até o Luiz Moura acho que fala isso. E fora a depressão, outras coisas, mas, digamos assim, como é que ela funciona? Você poderia... Olha só, o Reich, ele começou a pesquisar essa energia a partir do conceito de energia que o Freud formulou de libido. Ele fez uma série de pesquisas científicas, aquelas calculadas, medidas, com todas as variáveis, e ele foi desenvolvendo essas pesquisas e descobriu que essa energia, a libido, ela na verdade era presente no organismo e na natureza. Na verdade, muito semelhante aos conceitos antigos dos chineses que falavam do Qi, né? Ou dos indianos que falavam da prana, que para eles é um princípio energético, entender a vida de um ponto de vista energético. O Reich descobriu essa energia através de várias pesquisas, ele chegou a estar com Einstein para mostrar os seus resultados, e mais ainda ele descobriu que essa energia ela era atraída pela matéria orgânica e conduzida pela matéria inorgânica. A partir desse princípio de funcionamento dessa energia, ele desenvolveu uma caixa composta por camadas sequenciais de matéria orgânica e inorgânica, começando pela orgânica e terminando pela inorgânica.
Isso atrai a energia que ela é atraída e é conduzida até ali dentro. E ali existe um meio, por isso é chamado de acumulador de orgônio, onde existe uma quantidade de energia orgânica maior acumulada do que está presente na atmosfera. Porque a atmosfera está cheia de energia orgânica. E o que fica dentro da caixa fica impregnado com aquela energia. Exatamente, ali é um acumulador, acumula aquela energia orgânica dentro da caixa. Então é um meio mais cheio, mais completo de energia orgânica, um acumulador de orgânico. A gente não nota, mas se vocês pararem e perceberem, uma caixa de leite longa-vida é uma pequena caixa orgânica. É papelão por fora e laminado de alumínio e matéria inorgânica por dentro. O leite ali dura muito mais tempo, também por isso, né? Então, é esse mesmo princípio. A partir daí, desse descobrimento, ele começou a tratar pessoas na sua clínica, naquele tempo, pessoas com câncer, porque ele, na busca de entender o funcionamento dessa energia orgânica, ele também passou a entender o funcionamento do câncer. Foi na mesma via da descoberta da energia orgânica, quando ele estava trabalhando com bíons, essa coisa toda, que ele descobriu os bíons APA, o bacilo T, e viu e desenvolveu toda a sua teoria e seu trabalho com câncer. E viu que essa energia ela tinha um princípio que ela era expansiva. Essa é uma das qualidades da energia orgânica. E o câncer é uma contração crônica do organismo. E ele viu que ela tinha uma efetividade, ela realmente funcionava de uma maneira favorável no tratamento do câncer. Não que ela por si curasse o câncer. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas, que a caixa orgânica ela tem um efeito saudável, ela ajuda a saúde das pessoas, mas ela por si ela não cura, especialmente essas patologias como o câncer, doenças graves, que na verdade a pessoa desenvolve, ela cria um câncer e faz um câncer ao longo da vida por determinadas atitudes que ela tem com relação à vida. Então a caixa é um tratamento complementar ao trabalho psicoterapêutico. Né? O Reich sempre deixou isso bem claro, porque se você não mudar a sua atitude perante a vida que fez você fazer um câncer, você pode, com uma ajuda energética, você melhorar e sair dali e fazer outra vez, porque você não mudou de atitude. É necessário você ter um trabalho na ordem energética, no trabalho físico e também no trabalho atitudinal, você mudar a sua maneira de lidar com a vida, de fazer a vida. Então, assim, o que a energia orgânica ela faz é propiciar essa expansão corporal. Então, todas essas patologias que trabalham, que provocam uma contração corporal, uma tensão, um retraimento, elas recebem esse aporte energético e melhoram muito. Uma pessoa quando deprime, a pessoa não deprime somente mentalmente, a pessoa deprime energeticamente. Uma pessoa deprimida, ela não tem vontade de se mexer, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de fazer nada. Ela tem uma baixa energética. Então a caixa orgânica, como traz esse aporte energético, ela ajuda também no trabalho da depressão. Porque você sai dali com mais energia. E até fisicamente, né? Você está fazendo agora a exposição física do negócio. Quando a pessoa está deprimida, triste, ela até fisicamente se contrai. E quando ela alegre, expansiva, ela se enche, né? Exatamente. É saúde, é vitalidade. Então a caixa orgânica vai ajudar bastante em estados depressivos. Mas ela sozinha não cura estados depressivos. Porque a pessoa desenvolveu uma depressão por uma série de questões na sua relação com a mãe, com a amamentação ao longo da vida. Então a gente não pode achar que a caixa por si ela seja uma coisa que sirva para tudo. Ela é um artefato de auxílio para a gente. É claro que na área preventiva também é muito bom. É muito bom você ter uma caixa na sua casa, que você entre e que você todo dia receba aquela dose maior de energia, que você se sinta mais vitalizado, mais vivo, mais disposto a enfrentar as questões da vida. É ótimo. Mas é claro que você tem uma patologia grave, não pense que entrando numa caixa somente você vai se curar, porque... Mas dos relatos que eu li e vi até agora é de que no câncer especificamente, que nem na biopatia do câncer fala que a vida dos testes com os ratos lá triplicou, né,
do rato inoculado com sarcoma de câncer, ele teve 3 vezes mais de vida, de 12 para 36 dias de vida. E, então prolonga a vida do adoentado, dando mais qualidade de vida, porque tira a dor, o sofrimento, não é uma coisa assim? A diminuição da dor é um fato, né? E essa coisa que foi provada, inclusive com ratinhos, que aumenta a sobrevida. Mas o aumento da sobrevida não é uma cura. Sim, claro. Não é assim? É claro que a pessoa, sofrendo de câncer, usando uma caixa orgânica, ela vai ter no seu tratamento mais conforto, menos dores, vai ter... E mais tempo para alcançar a cura mais também. Tempo, mas ela não pode prescindir de outros tratamentos. Então é importante se diga isso, porque senão a caixa passa a ter um aspecto mágico que pode, inclusive, falso, enganar as pessoas, porque as pessoas podem acreditar que o simples fato de entrar na caixa vai curá-las, e aí esse aspecto mágico não é bom para ninguém, nem para a pessoa, porque ela vai criar uma falsa ilusão, não é bom para o terapeuta, nem nada. Agora, a caixa tem utilidades inúmeras, afora essas, né? Do tratamento das doenças. Então, eu diria que ela tem um caráter auxiliar no tratamento de várias patologias, ela tem um caráter preventivo, porque você usando a caixa diretamente, você vai se sentir mais saudável, mais disposto para a vida, e isso pode te evitar que você contraia e faça de várias doenças, então ela é ótima. Que nem você se alimentar bem. A alimentação boa, ela não vai te curar de muitas coisas, mas vai te trazer uma qualidade de vida que muitas vezes vai evitar que você adoeça. A caixa orgânica, ela te alimenta de energia, de boa energia, né? Uma energia expansiva que te preenche, essas coisas todas. E também em diversas outras áreas, porque a caixa foi se mostrando muito boa até indiretamente. Então a gente vê, por exemplo, isso que a gente estava falando de colocar os alimentos dentro da caixa, já foi mais comprovado por N pesquisas, que, por exemplo, os alimentos que ficam na caixa, eles duram muito mais tempo, não apodrecem, enfim. Então por quê? Porque eles estão mais carregados de energia. Então você comer alimentos que ficam na caixa orgânica, se você fizer uma caixa orgânica só para alimentos, já é uma ótima. Você vai beber água energizada, vai comer alimentos energizados e aquilo vai virar seu corpo, que vai também ser mais energizado. Então são muitas as utilidades da caixa. Assim. E da manta, porque a manta também é muito interessante, que é um sucedâneo. Você me falou que tem 2 dentro de caixa, né? Então... Que é um sucedâneo da caixa, é uma caixa maleável. Usa o mesmo princípio da caixa, matéria orgânica e inorgânica em camadas, fácil de fazer, em que a pessoa pode utilizar, porque quem mora num ambiente pequeno, eventualmente uma caixa é meio complicado você ter. Num apartamento pequeno, numa sala pequena, você vai ter um objeto quase do tamanho de uma geladeira, às vezes é complicado para determinadas pessoas. A nossa experiência viu que ela, apesar de ser excelente, ela pode virar um trombolho orgânico dentro de um pequeno ambiente. Mas a manta, ela já foge dessa dificuldade, né? Se você mora numa casinha muito pequena que não possa ter uma caixa, uma manta vai super bem e vai ter efeitos não tão potentes, mas efeitos semelhantes ao da caixa. Porque a caixa é um acumulador, a manta não chega a ser acumuladora, ela transfere energia, pega e transfere imediatamente, não tem onde acumular. Mas ela acumula um pouco nela, né? Por isso, a manta ela precisa de alguns cuidados mais, digamos, específicos que a caixa. Então a gente recomenda que você todo dia na manta, você coloque na janela da sua casa para ela pegar o sol, a energia, aquela coisa, para ela se carregar, e você coloca em cima de você, ou você deita por cima dela, ela vai estar carregada e ela vai te passar energia. Então ela precisa, digamos, de mais recargas do que uma caixa que acumula muito parada, mais. Lá fechada, ela está acumulando. A manta você precisa recarregar constantemente. Mas quem faz isso com o celular, fazer com a manta é mole, tá entendendo? E o bastão de sempre? Você tem experiência com bastão? O bastão tem aqueles relatos do Dr. Luiz Moura, porque o bastão ele obedece o mesmo princípio da caixa, matéria orgânica e inorgânica em camadas, que papel celofane com papel laminado, terminando num cano, e que tem uma aplicação punctual.
Essa é a diferença dele da caixa, que você aplica num determinado ponto do corpo. Eu nunca utilizei o bastão assim, com alguma regularidade nem nada. Eventualmente uma demonstração, uma coisa pessoal. Eu não tenho como dar um depoimento pessoal sobre isso. Como eu sempre tive muitos aparatos, manta, luva, uma série de coisas que a gente desenvolveu. Pantufa, então, pantufa é o máximo. E a história da pantufa é muito engraçada, porque quando a gente descobriu essa coisa toda, o Luiz morava lá comigo, a gente começou a produzir e fomos desenvolvendo uma série de artefatos. Devo dizer que a gente fez inclusive uma cueca orgânica. Ele me contou e ia te perguntar isso. E a gente tinha a nossa empregada, uma pessoa muito querida, Dona Leidi, que era uma amiga antes de tudo. Ela era também nossa cobaia, digamos, porque nós utilizávamos, ela ajudava a fazer e ela sabia que aquilo funcionava bem, ela levava para casa, usava e a gente foi desenvolvendo uma série de coisas. Os band-aids orgânicos, a gente desenvolveu uma coisa pequena aqui só para cólicas menstruais, e a gente desenvolveu a pantufa. E que foi uma criação da gente, vamos usar o mesmo princípio para tudo. Se esse negócio fazendo em camada, vamos fazer para tudo. E ela levou para a casa dela e ela viu que quando ela utilizava a pantufa, que ela não é uma coisa que você possa pisar, né? Não é uma coisa andar, que você relaxar, você está deitado e você usa a pantufa, que melhorava muitos problemas de coluna dela. Isso foi muito interessante. Não lembro de ele ter falado. Exatamente, porque melhorava a coluna. E por quê? Qual foi a explicação que a gente teve a respeito disso? Porque dentro da visão oriental, especialmente chinesa, nos pés da gente existem os pontos energéticos de todos os órgãos do corpo. Você energizando aquilo ali, você de alguma maneira você está energizando todo o corpo. E ela deitava e dormia muitas vezes com a pantufa, e chegava relatando que tinha melhorado suas dores de coluna nas costas, porque ela trabalhava bastante e tinha essas dores já constantes, digamos. Então a gente descobriu a partir daí essa utilidade específica da pantufa. Foi bom até lembrar isso, que eu estou com os problemas na costa, para você. Eu te esqueci, vou passar a usar pantufa hoje. O Ralf, não, o Sarmento, falou a mesma coisa. Foi bom você lembrar que eu estou com a caixa ali, eu vou voltar a usar os alimentos dentro da caixa. As pessoas com a vida acabam esquecendo, né? Mas... porque no movimento da vida... A minha esposa também, a Santo de Casa não faz milagre, ela ensina todo mundo fazendo todas as coisas. Mas quando é com ela, eu esqueci de fazer isso, esqueci de fazer. Para todo mundo ela tem a solução, para ela mesma ela não enxerga. Né? Talvez para mim, porque a gente já tenha sido criado com um princípio que eu nem vivo tanto assim, mas eventualmente a gente cuida da doença, mas a gente não cuida da saúde. Quando a gente está bem, a gente acaba esquecendo de fazer utilizar essas coisas que nos trazem saúde, que preservam a nossa saúde, que permanecem num estado de saudabilidade. Você está bem, você esquece, né, de se cuidar, muitas vezes. Então, na verdade, como um princípio, seria interessante que a gente voltasse a usar e utilizar esses aparatos enquanto estamos saudáveis, porque é uma forma de você manter e permanecer sadio, sem precisar adoecer para precisar entrar na caixa orgânica. Eu vi um texto esses dias que o cara fala assim, pô, isso aqui tinha que ser que nem carro. A saúde tinha que ser... O cara compra um carro e fica trocando óleo, vendo pastilha de freio e fazendo a manutenção no carro. O carro não dá problema. E no corpo dele mesmo não faz. Ele cuida do carro dele como não cuida do próprio corpo. Só vai levar o corpo para a oficina quando quebrou. Né? Então... Porque nós temos uma sociedade, nós vivemos numa cultura da doença. Você vê, tem algumas tradições indígenas, o xamã, ele ganha se a pessoa não o procura, se a pessoa está saudável. Né? É o contrário. Aqui a gente paga e gasta tubos para cuidar da gente quando a gente está doente, e quando a gente está bom, a gente acha que não precisa fazer nada. É uma tradição, uma forma de levar a vida meio maluca essa, para a gente parar e pensar. Então nos alimentamos mal e depois ficamos doentes e não sabemos como, e aí vamos buscar uma série de coisas
E a gente sabe, Hipócrates já falava, você, né? O seu alimento é a sua saúde. Se você come bem, se você se exercita, se você faz as coisas todas bacanas, você vai se manter mais saudável. Mas, enfim, é uma maneira de viver que a gente tem que ganhar consciência. Então, por isso que de vez em quando com esses toques são bons, né? Cara, preciso botar isso aqui, tinha me esquecido que isso aqui é tão bom para a minha vida, né? Eu vou falar uma coisa agora, fugindo um pouco do assunto, mas é para deixar bem claro, ilustrar uma metáfora, não sei. Eu li um tempo atrás um e-mail, muita gente já deve ter recebido isso, do cara que foi para a Suécia, acho que era, trabalhar lá, engenheiro, e pegava carona com um rapaz que sempre, já viu essa história? É muito interessante. Que sempre estacionava, chegava primeiro na fábrica e estacionava lá no fundo, né? Daí um dia ele ficou curioso, não se aguentou e perguntou: por que você faz isso? Por que você não, chegando primeiro, estaciona na porta, na frente, e pega a melhor vaga? Foi justamente porque quem está chegando por último está com algum problema, saiu de casa atrasado, brigou com a esposa, a criança demorou para se arrumar para ir para o colégio, não sei o quê. O cara já chega atrasado e ainda vai ter que se estacionar lá no final para depois vir andando até o portão da fábrica. Então a gente tem que então é pensar de uma forma diferente. É totalmente inverso do que a gente pensa. Às vezes enxergar o mundo de outra perspectiva, 180 graus invertido, faz todo sentido, né? Mas na prática, no dia a dia, a gente acaba cedendo e não faz mais, porque os exemplos contrários são tantos que a gente acaba se moldando ao ritmo do fluxo do rio, né? Por mais que esteja ruim. E nos falta um pouco desse senso de coletividade, né? Que a gente aqui no nosso país, assim, essa questão é muito... talvez seja... nós somos muito egoístas, na verdade, e lidamos muito pouco com o coletivo. O coletivo, para a gente, é uma coisa... O que é público é muito mal cuidado, na verdade. Mas, enfim... Deixa eu te perguntar. Diga. Você que tocou no assunto, eu ia te perguntar isso. O Sarmento falou para mim da cueca orgânica, ou até da pantufa. Diz que quem usou e fez testes, fizeram várias lá, não lembro o número, e alguns trouxeram relatos de que, o que eu faço com essa energia toda, tipo, energia sexual, esse tesão, essa vontade toda que isso gera em mim? Seria quase o tipo de um Viagra natural? Ajuda? Olha, a energia da vida, ela é base. Quando o Freud, falou isso, as pessoas ficaram um pouco chocadas. Ele falou assim: a energia da vida, obviamente, tem que ser de natureza sexual, porque a vida se preserva através da sexualidade. Não é? Como é que a vida permanece, como é que a vida passa para frente? Através da sexualidade. Aqui está a essência da gente, e que é passada para outra, e que se forma uma nova vida, que é passada para outra, que se forma uma nova vida. Então, quando ele falou da libido, ele falou que era uma energia orgânica, basicamente de fundo sexual, localizada nos nossos genitais, e que também se concentrava em outras partes do corpo, que ele chamou zonas erógenas. Mas a libido, a sua sede era nos genitais. Essa energia, basicamente, ela é também sexual. A expansão, um bom estado de saudabilidade, vai melhorar, obviamente, a sua energia, a sua vitalidade, inclusive e especialmente a sexual. Além do mais, levando em conta a característica dessa energia, dela ser expansora, o fato de você estar em contato com essa energia, ou colocar uma manta, vai fazer com que toda essa região se relaxe mais, haja maior afluxo de sangue, o que provoca, em última instância, a ereção, no caso masculino, o entumecimento dos órgãos da genitália feminina. Um maior afluxo de sangue para cá. Esse afluxo de sangue pode acontecer se há um relaxamento e se há uma expansão dessa região. Se isso aqui estiver extremamente contraído e tenso, o sangue vai ter muito mais dificuldade para vir. Então, que essa energia, a utilização da manta, pode trazer um melhor desempenho sexual, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Como vai trazer também para o coração, né? Que vai trazer um bombeamento, um relaxamento em tudo. Como no corpo todo, porque se o corpo todo, aquelas tensões musculares crônicas que o Reich chamava de couraças, se o nosso corpo, se essas tensões estiverem mais atenuadas, toda essa circulação do sangue, da linfa, da energia no nosso corpo vai estar facilitada.
Você imagina um corpo extremamente tenso, com as musculaturas todas tensas, como é que aquilo vai contrair os vasos sanguíneos, contrair os vasos linfáticos, vai ser tudo muito mais difícil? A falta de irrigação exatamente, matar, vai ficar. Então são pessoas muito tensas que não se movimentam. Você vê essas pessoas que trabalham com fisiculturismo, tal. Por isso que tem essa brincadeira que, enfim, da barriga do tanquinho, que a torneirinha não funciona. Mas é claro que se você tem uma barriga tanquinho, vai ser mais difícil da torneira funcionar, porque vai estar tudo mais contraído. Como é que você vai ter um desempenho sexual maior se você é todo tenso e todo duro? Não é? Se para que haja o intercurso sexual, tanto no homem como na mulher, tem que haver maior fluxo de sangue para o pênis e para a vagina. Uhum. Né? Você todo tenso, todo duro, com a musculatura tudo, não vai ter irrigação. O Sarmento falou também, óbvio, infecção urinária, constipação, prisão de ventre, alguma coisa assim, melhora tudo, né? Toda essa região é tratada. Sem dúvida, porque a gente segue o mesmo princípio das medicinas tradicionais chinesas e hindus. O que eles falam? Se essa energia está circulando no nosso corpo, ela é saúde. Se ela está estagnada, ela é doença, que se chama energia perversa. Né? A acupuntura faz o quê? Ela vai em pontos localizados onde essa energia está concentrada e libera para ela fluir. A energia estando fluindo no nosso corpo... Concentrada seria tipo barrada, né? Estagnada. Uma represa. Estagnada. O rio está correndo, cai uma árvore ali, começa a acumular, Claro. A água começa a parar, aquela água... rompe aquilo, volta a circular. Você imagina que uma água parada, né? Nosso corpo são 70% de líquidos. Certo. Né? Aquela água que é parada numa contração crônica, num queixo travado, que não fala, essa energia está parada, aquilo ali vai criando aquela imagem que o Reich chamava de pântano emocional, que são emoções que não fluem, emoções que não são expressas. Qual é a origem da palavra emoção? Ex movere, mover para fora. Uma emoção é algo que deve ser expressado. Se ela não é expressa, ela está parada, está estagnada, começa a se criar uma patologia, uma doença. Então, o que a caixa orgânica também ajuda é que essa expansão corporal facilita o fluxo de energia no corpo. Você estando mais relaxado, você está mais contente, você está mais feliz. Por quê? Porque a energia está fluindo melhor dentro de você. Se você está todo tenso, todo travado, todo contido, você vai se sentir como? Vai se sentir desagradável, vai se sentir estressado na vida, essa coisa toda, porque está tudo contido. Então, a utilização da energia orgânica, nesse sentido, facilita a vida, porque é um meio propiciador, expansor. Eu vou falar para você agora o depoimento do porquê que eu estou fazendo isso, que é justamente isso. Eu já, nessa vida meio natural, que eu tento seguir há quase 10 anos, já sou vegetariano e tudo mais, pratico yoga, faço alguns exercícios e tenho todo um rumo assim, dessa coisa de prevenção. E nunca senti muita coisa. Eu sou uma pessoa insensível, nunca percebi diferença, não sei o quê. Sei que faz bem, mas não sei como, né? E a caixa orgânica foi mais uma coisa que eu descobri e resolvi aplicar para ver como é que era. E foi a primeira experiência que eu tive de satisfação, de prazer, de sentir algo mesmo acontecendo no meu corpo. Essa satisfação, essa alegria, essa disposição, isso veio para mim. Não foi nas primeiras nas primeiras vezes que eu usei a caixa, mas umas 2 semanas depois de usando meia hora por dia mais ou menos, no começo até mais, porque a gente está meio, acho, todo bloqueado, então dá para ficar mais tempo. Mas depois que você está com uso regular frequente, 10, 15 minutos, no máximo meia hora, já é mais que suficiente. Mas foi ali que eu senti a primeira vez, em 10 anos que eu estou nessa linha, uma sensação de algo que realmente eu estou conseguindo medir, sei lá, né? Perceber nitidamente. Daí eu fiquei tão empolgado que eu comecei a fazer exposição disso para todo mundo, as pessoas começaram a ir à minha casa para usar a caixa, muitas se sentiram muito bem também, perguntaram, você não faz para mim? Faço. Daí aquilo eu fiz para um, fiz para o outro, já fiz mais de 10, 12 caixas até hoje, e já fiz caixas para gente que eu nunca vi na vida, que descobriram o que eu fazia e me encomendaram. Eu falei, agora eu não quero mais fazer caixa
porque dá muito trabalho fazer caixa. Eu não estou com não é a minha profissão fazer caixa. Eu vivo de outra coisa. Mas eu quero, com isso aqui que a gente está fazendo agora, passar essa informação para mais gente o possível. Que seja mais gente o possível, que possa pela internet descobrir isso aí, até internacionalmente, e criar informações também específicas de como eu fazer minha manta, como eu fazer minha caixa, quais materiais eu uso, onde eu compro esses materiais, quais são os outros materiais alternativos. Já vi relatos de que lã de carneiro é muito melhor que o algodão cru. Então eu estou num desenvolvimento agora de buscar fazer várias caixas orgânicas com lã de carneiro, com todos esses materiais, mantas, não sei o que, já fiz bastão de senf, agora estou querendo fazer, estou testando uns orgonites, que é tipo aquele gerador de atom, e estou buscando todos esses equipamentos para fazer laboratório mesmo. Estou comprando aparelhinhos de medir com digital para medir a diferença que deu antes e depois de umidade, de peso, de não sei o que, das frutas, dos testes. Estamos fazendo sementes, germinando sementes, ou depois plantando para ver a comparação, para gerar muita informação, porque eu acho, de tudo que eu pesquisei até agora, muito relato repetido. Um cara fez uma vez, relatou aquilo e todo mundo reproduz nos outros sites, nos outros canais. Mas é basicamente sempre as mesmas informações. E são poucas, né? Então, tem um cara aqui no Canadá, fez 2 hortas de abobrinha, um com uns orgonite, outro sem, e o sem orgonite deu 6 abobrinhas médias. O com orgonite deu, acho que 12, 15 grandes, entendeu? Então, o Cloudbuster eu estou querendo fazer, e eu vou começar a fazer tudo isso aí, e gerar informação e colocar na internet como reproduzir, como fazer, como você fazer em casa, e é essa a intenção, passar essa informação adiante. Então, esse é o meu prazer agora, virou um hobby, né? Eu quero me desvincular um pouco de ficar fazendo caixa, dá muito trabalho, eu vou passar essa informação adiante. Então, nesse aspecto, qual é a informação que você poderia sintetizar assim, da caixa ou da energia orgânica para as pessoas que nunca ouviram isso na vida, chegar e ficar sabendo uma coisa assim bem prática, objetiva e fácil de entender para passar para outras pessoas também? Que elas ouçam a gente e depois digam, olha, eu vi um cara lá que falou isso aí. Vale a pena, não vale a pena, uma coisa legal? Essas experiências simples que a gente vê na internet, que elas são interessantes de serem replicadas até para uma pessoa que seja mais cética, constatar na sua vida, na sua casa, ao seu alcance, o efeito daquilo. Então, se você tem um meio orgânico, uma pequena caixa, uma pequena manta, e você coloca uma maçã ali, coloca uma maçã do lado de fora, depois de 30 dias você corta de fora e corta ali dentro, você vai ver que aqui que está dentro da caixinha orgânica tal, vai estar boa e a outra vai estar podre. Eu acho que, por isso que se replicam tantos esses experimentos. Eu acho que cada pessoa que chega, ela vê aquelas coisas, todos os experimentos são tão fáceis de fazer, que ela faz. E eu acho ótimo, porque pelo menos ficam mais convencidas, porque elas mesmas fizeram. Tem poucas pesquisas assim, originais, como as que o Reich andou fazendo, aquelas pesquisas todas que ele fez, aquele conjunto de pesquisas de comprovação da energia orgânica, que aí as pessoas talvez tenham que ter, talvez você possa desenvolver isso, esse olhar mais específico que um pesquisador tem, de desenvolver pesquisas e técnicas diferentes para poder medir também o grau, porque normalmente você constata, é óbvio que a diferença dos efeitos, mas não é nada tão medido, não existe nenhum grau de mais específico para saber a potência das coisas. Como informação nova, assim, excepcional, não tenho nenhuma. Eu só recomendo, e você pode constatar no seu corpo, o fato que essa energia orgânica, ela é cumulativa. Então, muitas vezes você tem uma experiência numa caixa, porque várias vezes nos meus consultórios que eu tive ao longo da vida, eu sempre tive caixa, e as pessoas viam o vídeo na internet, ou me viam palestras minhas, queriam entrar uma vez, como se entrando uma vez, ficando meia hora ali, saíssem totalmente diferentes. E eu falava que não, o mais provável é que você não sinta absolutamente nada. Agora, se você entra durante uma semana seguida,
como aconteceu com você, ao fim de uma semana, você vai sentir diferença, e a partir dali você vai sentir diferença todas as vezes que você entrar. É porque aquilo vai se acumulando no seu corpo. Ela tem essa característica. Então não desistam da primeira. Ou acham que não sentiram nada, isso significa que não aconteceu nada. É porque aquilo vai se acumular. E o que eu senti na minha experiência própria é que cada vez que eu entrava na caixa, depois de um uso continuado, de 10 dias, 7 dias, 8 dias, essa coisa toda, eu saía com um estado energético diferente, que o meu humor mudava. Normalmente eu usava de manhã, eu acordava, minha caixa tinha 1 metro cúbico, dava até assim para mim na diagonal, dar uma deitadinha, dava uma dormidinha, ele tirava uma sonequinha ou de tarde, ficava meio deitado ali, porque aquilo é tão gostosinho, né? E já acordava com outro vigor, outro ânimo, outro humor. E interessante que na nossa casa, onde o Sarmento morou, nessa casa na Rua Alice, que foi tão famosa durante um tempo, que a gente não podia deixar a caixa entreaberta, porque a cachorra que a gente tinha, Lilith, ela só queria dormir dentro da caixa, o gato também só queria dormir dentro da caixa, e eles têm uma sensação mais fina, não é? Então eles sabiam que aquele lugar era gostoso para eles, tanto que eles procuravam, tinham que botar uma coisinha, porque ela já sabia abrir a porta com o focinho para entrar dentro da caixa, para dormir dentro da caixa. Porque se sentia melhor lá dentro, obviamente, se sentia, né, mais gostosinho, então só procurava a caixa para dormir, mas só ficava um cheiro de cachorro muito grande lá dentro. Não podia deixar muito tempo, ela só podia usar depois que tomasse banho. Mas essa informação me chamou muita atenção para uma coisa. Eu já li alguma coisa sobre Feng Shui, e parece que existe também um relato de que onde o cachorro vai é bom, onde o gato vai e senta não é bom. E os dois animais entravam e gostavam da caixa. Gostavam, pô, sem dúvida. Isso aí faz uma... E aí a gente sabe que tem utilidades diretas para algumas coisas, como em estado de cicatrização. É claro, como ela propicia um crescimento maior das células, todo o processo que depois, por exemplo, depois de operação, alguma regeneração, você usar uma mantinha, usar uma coisa diretamente no local, vai acelerar o crescimento de células e a cicatrização vai ser adiantada bastante. Essas utilidades assim pontuais existem várias, né? A gente sabe para determinadas patologias e associada a outros tratamentos, como a automoterapia, tem efeitos fantásticos. Como eu já falei para vocês aqui, eu acho que a gente não pode entender os aparatos energéticos, a caixa, a manta, essas coisas todas como assim algo que por si vai resolver. Dr. Luiz Moura usou muitas vezes a caixa associada à autohemoterapia, que é outro tratamento muito interessante para o sistema imunológico, com resultados fantásticos. Então, assim, usem a caixa e usem outras coisas também, psicoterapias, outros tratamentos, porque muitas vezes é o conjunto e o fato de você estar cuidando de você que vai te trazer uma melhora. Enfim, sobre a tua pergunta, não tenho nenhuma experiência com outros, nunca tive esse espírito tanto de pesquisador como o Dr. Luiz Moura tem, de utilizar a caixa para outras coisas, como no caso das sementes, de colocar sementes que germinam muito mais fortes, né? E para outras utilidades. Então eu só posso atestar aí a partir do relato de vários de meus clientes, a partir do meu relato pessoal, que ela é muito favorável e ajuda muito na manutenção de um estado saudável. E é aquela história de... Acho que todo mundo que gosta e começa a pensar sobre desenvolver um produto desses, uma caixa, um equipamento desse para dentro de casa. E se eu misturar essas técnicas, tipo fazer uma pirâmide orgânica, ou fazer uma pirâmide orgânica com cromoterapia dentro, ou sei lá o quê, e eu aplicar uma outra técnica de exercícios dentro da caixa orgânica e começar a misturar. E já nessa linha mesmo, eu uma vez falando com um cara que fazia caixa, eu falei assim, escuta, eu lembrei porque você falou que na diagonal você deitava, dava uma dormidinha dentro da tua caixa, né? A minha esposa está dizendo assim, vamos parar com a nossa caixa e vamos fazer
caixão orgânico, eu quero uma caixa horizontal para eu deitar e dormir lá dentro para ver como é que é. Claro, com o despertador ligado para não passar de meia hora para não dar problema. Mas eu vou fazer, quando chegar em casa agora, voltando para Minas, vou fazer um caixão orgânico. Eu nunca vi relato disso. Os vizinhos devem se apavorar, né? Porra, o cara deita lá, acha aquela caixa. O que vai acontecer com isso? Mas misturar essas técnicas, tipo de pirâmide com caixa e outras coisas. Você já viu? Tem alguma experiência? Já fizeram isso? Já. Eu vou começar pelo final. As nossas experiências que eu tive, por exemplo, de dormir sobre a manta, que é alguma coisa parecida com a caixa, ela funciona até um determinado ponto, porque o excesso de carga não é sentido pelo organismo também como algo muito agradável. Então, às vezes que eu dormi sobre a manta, ele te acorda 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, você acorda hipercarregado, com vontade de correr, dar 200 voltas no quarteirão, porque você está hipercarregado, você tem necessidade de descarregar. Eu acredito que vocês não vão conseguir dormir muito tempo nesse caixão orgânico, não. Só porque ela usa muito depois do almoço, ela quer dar uma cochiladinha. A dormidinha eu acredito que seja interessante. Agora, uma noite toda vai ser insuportável. Você vai acordar quicando ali dentro da caixa. O Luiz Moura fala isso, né? Que o diafragma dele parava e ele tinha que subir escada correndo para poder voltar a funcionar, porque está tão energizado que o corpo não está mais precisando de energia para parar de funcionar. Você não aguenta. O excesso de energia também não é muito agradável. Sobre essa junção, o Dr. Luiz Moura ele usava umas pirâmides debaixo da caixa orgânica dele. E eu, no meu sítio terapêutico que eu tive lá em Friburgo, eu cheguei a construir uma pirâmide de 7 metros, com toras de eucalipto, e que a minha ideia era colocar ali nos 2/3 superiores da pirâmide uma caixa orgânica para ela continuamente receber essa, quer dizer, seria uma caixa hipercarregada, uma caixa dentro de uma pirâmide. Ou seja, a energia que a pirâmide atrai e concentra naquele ponto se convergiria para a caixa orgânica, que teria uma potência enorme. Você não chegou a fazer? Eu não cheguei a fazer, fiz a pirâmide, não cheguei a fazer a caixa ali por questões técnicas, porque eu teria que recobrir a pirâmide para não chover na caixa, essa coisa toda. Mas também me reportei a uma outra situação, assim, uma caixa é a mesma coisa do excesso e da falta. Essa energia é boa, mas o excesso ela não é também tão bom. Uma vez nós fizemos uma caixa, exatamente, nós fizemos uma caixa de 7 camadas, lá em casa, o Luiz Sarmento e eu, uma caixa, porque quanto mais camadas, mais poderosa ela fica. E fizemos uma caixa que a parede dela era isso aqui, ó, era super poderosa. Então o que acontecia? Às vezes que eu entrava, depois de 10, 15 minutos eu não aguentava mais, eu já tinha que sair. Eu sempre pensei nisso, mas eu nunca vi um relato sobre isso. A caixa de 20 camadas, tem gente que faz caixa de 20 para vender. O cara deve aguentar 2 minutos lá dentro. Exato, você se carrega muito, então vai ser só uma questão de tempo. Você vai entrar num meio muito mais energizado, vai se carregar com muito mais rápido. Assim exatamente, foi pelo menos como nós sentimos. Certo. Porque na caixa de 7 camadas eu não conseguia ficar mais do que 15 minutos. E na caixa comum de 3 camadas eu dormia ali dentro, 40 minutos, meia hora, já estava de bom tamanho. Então, assim, é uma questão de escolha, né? Se você quer... Tem mais tempo, menos tempo. Menos tempo. Mais carga, menos carga. Mais carga, menos carga. Porque esse também foi um dos exatamente motivos. Como uma bateria. Tem bateria que carrega em 1 hora, carregador de pilha, recarregável, e tem um que demora um dia, uma noite inteira. É isso. Isso também me fez abortar esse plano de fazer a caixa dentro da pirâmide, porque eu faria uma caixa grande, ela estaria extremamente carregada, me daria um trabalho danado para fazer uma caixa lá no alto, dentro de uma pirâmide, tá para você entrar rapidinho e sair. Para fazer no centro de São Paulo, para o empresário, depois do almoço, entrar lá rapidinho e voltar a trabalhar. É ótimo. Aí é uma carga instantânea, não para quem vive assim, que nem a gente, né? Eu também vivo no interior, no sítio. Pô, lá eu tenho todo o tempo do mundo. Para que eu quero ficar só 1 minuto? Deixa eu ficar. É uma carga instantânea, né? Não é tão necessário. Então eu acho assim que essas caixas comuns que a gente utiliza, elas já são de bom tamanho, suficientes, não precisa de mais carga. Eventualmente, o Dr. Luiz Moura também já trouxe isso, o Dr. Neuci, que participa desse vídeo, ele chegou a fazer uma caixa octogonal e também aí utilizando a questão da forma
que é uma outra captação de energia, como é da pirâmide, é pela forma. Juntando a questão da forma com a questão do material, né? Para patologias mais graves, ou estados mais graves de doença, uma pessoa já com um estado mais avançado de câncer, onde já está muito depauperada energeticamente, fisicamente, é claro que uma caixa mais potente vai ser mais interessante, porque vai provê-la de mais energia em menos tempo. Então, talvez seja indicada as caixas mais potentes para estados mais graves. Né? Tanto é que quando eu comecei a usar, eu ficava bem mais que 30 minutos, uma hora, uma coisa assim, porque meu corpo acho que não estava harmonizado, não estava tudo regular dentro dele, normal, né? Saudável. E agora, hoje em dia, 10, 15 minutos. Né? Então, faz todo sentido, eu acho que é isso. Exatamente. Você já tem uma carga suficiente que você não precisa mais de tanto tempo dentro da caixa. E mais essa coisa da forma também. A tua caixa é cúbica, né? As caixas que você fez são cúbicas. Eu li um estudo de um centro francês que fez umas pesquisas das formas e eles chegaram à conclusão que a forma cúbica é a melhor forma. E as caixas que eu faço já é um formato trapézio, paralelepípedo, né? Tipo uma geladeira pequena, que é um formato que eu vi na Alemanha, nos Estados Unidos e na Itália que estão fazendo esse formato. Ele é mais prático. Daí as pessoas falam, mas o cúbico não é melhor, mas o cúbico é um trambolho dentro de casa. Né? O outro é mais prático, acomoda melhor com a decoração do ambiente e também com mais camadas e menos camadas você compensa a forma também. É mais ou menos isso, né? Dá para fazer em tudo que é forma também. Né? Mas eu nunca soube de nenhuma pesquisa que mostrasse que a forma cúbica tivesse alguma propriedade especial para captação ou acumulação de energia. Já a forma piramidal é comprovado desde o Egito, né, que essa forma ela realmente concentra. Existem pesquisas sobre isso irrefutáveis, né? Aquilo que eu te falei da pirâmide, você colocar aquela linha, os átomos e recompõe um barbeador, uma lâmina de barbear, e você usa 20, 30 vezes a mesma lâmina, se ela fica debaixo da pirâmide. Então é um experimento comprovado da força da forma como os testes e experimentos que eu quero fazer são todos assim, tudo deu certo, durou mais tempo, ou melhorou mais rápido, não sei o que, pronto, não tem nada de outras coisas, é a observação do resultado final, uma coisa bem prática. Né? Agora, eu sou bem favorável a essa junção, eu sou uma pessoa que acredito muito no ecletismo e na junção de coisas, então usar cores, eu acredito, é claro que as cores têm uma influência, são padrões de ondas. Eu já estou pensando em colocar dentro da caixa um porta-papel ali, ou alguma coisa para o cara escrever o que ele quer melhorar, né? Amor, ou saúde, ou eu acho que a própria intenção o cara já ficar vai olhando atuar. aquela palavra enquanto está dentro da caixa. Isso aí tudo faz diferença. Então, eu acho que isso aí, eu acho que fica... É criação, né? Agora é criação dentro de cada um, juntar as coisas todas, juntar esses conhecimentos, porque os conhecimentos eles se somam, eles não competem entre si. Né? Quanto mais conhecimento, melhor. A gente não pode ter aquela visão que um único conhecimento exclui os outros, que você tem que seguir uma única linha e que todas as outras não... Né, como a gente vê até na religião, às vezes as pessoas falam assim, ele tem quase que um contrato de exclusividade com Deus, ele só vai na minha igreja, todas as outras, né, todas as outras são pecaminosas, só a minha, porque tem um... Isso é um absurdo, né, que a gente vê proliferar o tempo todo, e que na área do conhecimento também, na ciência, parece que às vezes as coisas acontecem assim, como da verdade, né? Só existe uma verdade. Como se uma inviabilizasse a outra. As coisas são múltiplas e diversas, né? Então tá certo, gente. Obrigado, Ralph, pela ótimo bate-papo, as informações. Foi muito bom falar com você, porque quase tudo isso que você falou, quase tudo não, mas mais da metade é novidade para mim, né? E para eu que estou começando, imagina para as pessoas que nunca viram, né? Então vamos ver, agora eu vou começar a produzir meus testes e colocar tudo, e você vai também poder acompanhar o que eu estou fazendo lá e até fazer sugestões. O próximo teste que eu quero fazer
é chegar em casa e fazer uma cueca uruguaica. Eu já falei com a minha esposa, vou fazer uma cueca no formato samba canção que eu e ela use, né? Vamos ver o que dá. Daqui a pouco vem um quinto para usar e a gente olha só, olha só. Depois vocês vão saber. Na outra coisa, você me perguntou uma frase que pudesse sintetizar tudo. Sabe que essa nossa conversa tem uma frase que sintetiza, um slogan, que é: vem pra caixa você também. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, queridos.